Oi, meu nome é Alessandra, eu tenho meio século, moro em São Paulo, capital. Tenho um filho que está com 19 anos. Quando eu tinha 30 anos, ele já tinha nascido e eu já estava casada. Eu morei em São Paulo durante alguns anos e depois nós nos mudamos para o interior. Eu costumo falar que eu aprendi muito lá no interior, mas eu adoro São Paulo pela diversidade de pessoas, lugares, cultura e a possibilidade de você poder ser quem você é, maior do que em alguns lugares. Em 2013, quando lançaram o filme do Paulo Gustavo, eu estava no interior e o meu filho, ele estava mais ou menos falando para mim que ele não era uma menina. Meu filho é um menino trans de 19 anos. Ele já alterou toda a documentação dele, já fez cirurgia e a gente foi atrás disso, eu fui atrás disso com ele, por conta também de tudo que eu aprendi. Eu fui educada numa família extremamente católica, fui educada num colégio católico de freiras. Minha avó era professora de catecismo, mas a minha família sempre transmitiu muito amor, carinho, respeito. Minha avó costumava falar pra gente que se alguém mexesse com a gente, que era pra gente falar pra ela que ela ia lá e sentava em cima. Então, ao mesmo tempo, ela falava uma série de outras coisas que eu descobri que, para mim, na minha crença, não existe literalmente um diabinho com os garfinhos, né? Então, assim, a família, eu descobri desde cedo que tem várias contradições. Ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente ruim, mas a intenção a gente sabe. Então, em 2013, eu estava no interior, eu já tinha uma amiga que chama Tatiana Lipp, é alemã, e ela foi a primeira, junto com o filme do Paulo Gustavo, que me mostrou que tudo aquilo que eu aprendi com a minha família, com meus avós, com meus pais, a gente tinha que praticar, né? Minha amiga eu conheci quando o Gui era pequeno e nossos filhos se conheceram. E naquela época o Gui tinha um nome de batismo ainda, que eu não gosto de falar. E essa amiga minha, eu via ela defender os filhos. Então, daquela forma de acontecer alguma coisa, isso não vai ficar assim. E levantava, ela ia lá, enfrentava o funcionário que fosse, falava, você não vai tratar nossos filhos assim. E eu me sentia tão deslocada, porque eu não aprendi a brigar dessa forma. Eu sempre fui uma pessoa que não gostava de briga, né? Não gosto até hoje, mas eu aprendi que eu tenho um outro lado também. Então, assim, eu conheci minha amiga e eu fui aprendendo com ela. Então, quando o filme do Paulo Gustavo estreou, em 2013, e eu vi aquele filme, tinha algumas coisas que eu já desconfiava, mas não eram muito claras para mim. Então, meu filho olhando e falando com uma roupa, e eu falava, nossa, mas que roupa bonita, que ele insistiu em comprar, que ele quis e ele escolheu. E ele falava, mãe, tem alguma coisa errada, tá feio. Eu não gostei, não tô me sentindo bem. Mas da forma que eu fui criada e as coisas que eu conhecia, eu não conhecia muito o universo LGBT. Então eu não conhecia muito essa realidade, essas coisas. Eu só fui conhecer mais tarde. O meu filho precisou me dar um chacoalhão, sabe, para eu realmente conhecer. Então a gente ia vendo que tinha alguma coisa, mas eu não tinha 100% de certeza o que estava acontecendo. Então, em 2013, o meu filho, ele não tinha ainda se assumido trans, mas eu descobri uma parte da maternidade que é você batalhar pelo que você quer, você lutar pelo que você quer. E aquilo ficou na minha cabeça, com o filme, com a minha amiga e com as histórias. Antes da gente voltar para São Paulo, nós somos de São Paulo, meu filho nasceu em São Paulo e a gente ficou mais de 10 anos no interior. Antes de voltar para São Paulo, meu filho se aproximou e falou para mim que ele era trans. Morrendo de medo, quase chorando,
porque na cabeça dele a gente ia expulsar ele de casa. E eu nunca ia fazer isso, não importa o que eu tivesse que fazer, eu nunca ia fazer. Porque eu aprendi dessa forma com a minha família e eu comecei a ver que eu podia batalhar pelas coisas que eu queria. E aí em casa a gente teve uma situação, meu marido demorou um pouco para aceitar ou entender, então o primeiro binder do meu filho eu comprei escondido com ele, fiz várias coisas escondido, comecei a tratar meu filho com o nome de menino, como ele queria, e assim, fazendo várias coisas, porque para mim o que eu aprendi, inclusive com o filme, que você pode notar em várias situações, a saúde mental, emocional e física é muito mais importante. Meu filho tinha uma disforia muito grande, porque ele não queria ser menina. O fato do corpo dele, dos hormônios, serem hormônios femininos, estava atrapalhando muito ele. Então eu percebi que eu tinha que lutar por ele, independente do que outras pessoas falassem. Então eu passei a batalhar por médicos, situações que ele se sentisse melhor. E aí o filme tem várias passagens, é engraçado, são várias coisas que a gente viveu de maneiras diferentes. Então, naquela festa que o filho se fantasia de Emília, e ela fala para os amiguinhos que os outros é que estavam errados, né? E defende o filho e transforma aquilo numa coisa lúdica, numa coisa legal, que o filho dela não levasse tanto como aquele peso. Então aquilo ficou tão na minha cabeça, porque o meu filho sofria tanto bullying, tanto preconceito, tanta violência, que eu percebi que ou eu estava do lado dele e batalhava por isso, ou ele ia enfrentar um mundo muito pior aí fora. Então eu tinha que estar do lado dele, não interessa o que acontecesse. E transformar aquilo também de uma forma lúdica, né? Eu sempre tive um lado um pouco lúdico, então às vezes você sentar e dar bronca e assim, bater de frente às vezes não é a melhor forma, né? Eu sei que meu filho, ele não arrumava direito o quarto, né? Um dia eu fui limpar o quarto dele, tinha um sanduíche velho, mofado dentro. Eu falei, Jesus amado, o que eu vou fazer com isso? Aí eu peguei e aí eu tive uma ideia. Nessa época ele adorava cosplay, né? Se fantasiava, ainda gosta, mas ele vai menos nos eventos. Então eu criei um cosplay de Supermãe, com várias coisas de faxina. E aí eu fiz 3 posts, eu estava começando a mexer com o Instagram ainda, que eu sempre demorei um pouco para essas coisas. E aí eu fiz um post mandando para ele, falei assim, nossa, encontrei muita sujeira no quarto do meu filho, quem vai poder me ajudar? A Supermãe. Aí eu criei uma capa e postei no Instagram, marquei ele, que é para ele e todos os amigos verem. Ele não gostou, a gente deu risada depois, e aconteceu muita coisa. Mas isso foi uma coisa que eu aprendi com o filme, com o Paulo Gustavo, com a mãe dele. Porque se a gente mostrar o mundo só como ferro e fogo, como uma coisa dura, como uma coisa feia, e você não mostrar o lado legal das coisas, se divertir e transformar aquilo numa coisa legal, ao mesmo tempo que você está exigindo que os direitos do seu filho sejam cumpridos. Mas você tem que ter um lado lúdico, porque senão a gente fica louco, porque senão a vida é ruim, entendeu? A vida é ruim. Então assim, eu não sou atriz, eu não sou cantora, eu não sou artista, adoro matemática, trabalho com uma área muito mais estruturada, muito mais física. Então, para eu deixar minha mente, meu coração liberar, para eu poder lidar com essa parte lúdica, assim como o outro lado, foi muito importante. Porque você vê no filme várias horas que, ao mesmo tempo que ele demonstra aquele lado da mãe, de batalhar pelo que é o direito do filho dela, ele mostra também aquele lado lúdico, aquele lado palhaço, aquele lado... Então, é uma coisa que eu sempre fiz questão do meu filho ver, que eu não sou perfeita.
eu não sou perfeita. E eu não vou admitir ser perfeita, porque o mundo não é assim. Agora, a intenção eu nunca vou deixar de lado. A primeira festa surpresa que a gente fez para o meu filho, eu convidei toda a família, convidei todos os amigos. A gente fez uma festa surpresa, eu fiz uma faixa com o nome que ele tinha escolhido. A primeira vez que ele via a gente colocar o nome que ele tinha escolhido numa faixa ou em algum lugar, e realmente admitir o nome dele. E o convite para a festa foi assim: o meu filho Guilherme está fazendo aniversário, gostaria muito que você fosse, desde que você respeitasse ele. Se for para chamar ele de outro nome, então por favor não venha, porque eu tenho um filho trans, o nome dele é Guilherme e é assim que ele quer ser chamado. E eu não vou admitir ninguém falar de outra forma. Muitas pessoas criticaram, falaram: nossa, mas você vai falar isso num convite? Eu falei: vou, a festa não é dele, a festa é do meu filho. Quer dizer que eu vou fazer uma festa que o meu filho pode ser sujeito a enfrentar bullying, violência, mais do que ele enfrenta lá fora no mundo? Não, não vou fazer isso. Então, isso foi uma das poucas coisas, entre várias coisas que eu vivi, que foi isso. Então, assim, a importância do filme para mim foi muito grande, porque eu vi várias vezes. Então, eu vi a primeira vez, e na minha família a gente tem aquele lado materno, tradicional, não só carinhoso de você acolher, mas também aquele lado de brigar, de ir atrás, né? Que foi uma coisa que eu descobri depois, de ficar com muito medo, o que meu marido ia falar, o que a família ia falar. Eu falei: quero saber, dane-se o que todo mundo vai falar. Meu filho é mais importante para mim do que qualquer coisa. E ele vai continuar assim, ele vai saber disso, ele tem que saber disso. Quer dizer, eu sempre pinto minhas unhas diferentes, cada vez eu pinto de uma forma diferente, e eu foco sempre a bandeira trans. Eu sou uma mãe pela diversidade, e eu aprendi primeiro, acho que é com Paulo Gustavo, com minha amiga do interior, Tatiana Lippe, e depois com Mães pela Diversidade, que eu não estava sozinha, né? Que eu podia brigar pelo que eu queria e pelo que eu achava certo, do jeito que eu estava vendo acontecer, do jeito que eu estava vendo outras mães fazerem. Mas eu não estava sozinha, eu podia pedir ajuda, eu podia ter ajuda e eu podia oferecer ajuda. Então hoje, além do Mães, eu trabalho em 2 projetos sociais. Um deles tem a ver com a minha área, Recursos Humanos, chama Projeto Transpor. E a gente atua apenas com pessoas trans. Então aquele início de carreira, consultoria de carreira, fazer currículo, LinkedIn, treinar para entrevista. Eu descobri que as pessoas trans, vários deles são extremamente inseguros, porque eles, assim como todo adolescente, né? Imagina, se junta uma criança, adolescente, com toda a insegurança que o próprio desenvolvimento traz dessa fase, junta a insegurança de uma pessoa trans, que tem medo de ser aceita, sofre violência, sofre bullying e assim, se machuca de várias formas por conta de ser quem é. Então, eu acho que tem essa questão de